Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, segundona a todo vapor. Vamos lá, eu tenho algumas informações para passar a vocês. É muito importante que vocês possam acompanhar a nossa revista eletrônica semanal. Dessa maneira você consegue fazer um resumão das coisas que são importantes para o que nós negociamos, né, para os ativos que a gente opera, né, incluindo os sinais que eu passo, incluindo também os ativos que a gente negocia com o nosso robô, tá bom? Então assim, sem muitas delongas, a gente tem que ir direto a fontes de informações relacionadas aos ativos, né? Eu quero falar sobre quarta, né? Hoje é feriado, segunda-feira, Hoje é dia... Deixa eu ver aqui, hoje é dia 19, né? Perfeito, então hoje segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. Washington, né? Aniversário de Washington, capital americana, né? Então hoje o mercado vai estar um pouco parado, amanhã certamente voltando de feriado, né? As bolsas, enfim, normalmente segunda e terça-feira é parado mesmo, né? Na quarta-feira eu anotei aqui para vocês, nós vamos ter atas do FONC, que são as reuniões do Conselho do Banco Central, né? Essa reunião, ou essas reuniões são muito importantes. Atualmente, as notícias, os eventos que estão tendo mais efeitos relacionados ao dólar americano são as atas do FONC, tudo relacionado ao Banco Central. E quando eles começam a divulgar taxas de juros, né? A gente tem por volta de 2 vezes por mês. Já vou falar sobre taxa de juros para vocês. Então, enfim, notícias importantes para essa semana. Na quarta-feira, atas do FONC nos Estados Unidos, né? Relacionadas ao dólar. E na quinta-feira nós vamos ter inflação no euro. Na quinta, tá? Quarta no dólar, quinta no euro, certinho? As pessoas normalmente elas ficam perdidas, né, quando elas começam a conciliar a parte técnica com a parte fundamental no mercado financeiro, né, que é olhar as análises e conciliar elas com notícia, né? Então, além do pessoal ficar um pouco perdido, né, não entender muito bem como conciliar as duas coisas, busca informações, talvez até em sites assim que não tem muita coerência, né? Então a gente sempre busca informações em sites que a gente assina, MarketWatch, Wall Street Journal, Barron's, Bloomberg, né? Tudo fontes americanas que não tem muito hábito de passar informações irrelevantes ou informações fraudulentas, né? Normalmente esses jornais são sérios e passam informações coerentes. Mesmo assim, a gente consegue ver em alguns canais, por exemplo, de informações, como a Investing, por exemplo, tem muito colunista. E nos últimos meses, eu posso até me arriscar em falar nos últimos 2 anos, muitas pessoas dizendo sobre os Estados Unidos entrar em recessão, né? E a gente vê totalmente o contrário que vem acontecendo. O cara é muito competente, né? O presidente do Banco Central americano, ele é muito competente, o Jeremy Powell, juntamente ao time dele. Claro, tem as oposições, enfim. Se a gente fosse verificar qualquer site de informação, as pessoas às vezes eu já vi cliente, por exemplo, aluno, falar para mim assim: Anderson, eu perdi $1000 essa noite. E eu falar, por quê? O meu robô está fazendo lucro, ninguém reclamou, por que o senhor perdeu? Eu vi que o dólar poderia romper aquela região ali, porque eu li lá na Investing assim assado. Por que você não olhou aqui? Por que você não me consultou? Olhou a parte técnica, não acompanhou o grupo? Eu passei a análise, o que ia acontecer, né? O preço está forte ali. Não tem sentido você ver uma notícia dessa num site e achar que você tem que sair da negociação porque vai quebrar sua conta por algo que nem aconteceu ainda. Mas eu vi lá na Invest. Invest tem muito colunista, não só Invest, como um monte de site que não tem credibilidade. Aí o cara saiu da negociação à toa, no outro dia, pela manhã, o dólar não fez o que falou, bum, despencou lá embaixo, todo mundo lucrou, colocou o lucro no caixa, e eu falei para ele assim, eu não te falei que não precisava de você pular fora à toa? Fiquei com medo. Então assim, nunca buscar a fonte de informação em locais que não tem credibilidade, tá? O site da Invest é um site mais populoso, vamos falar assim, tem muito colunista. Existem diversos outros sites que só querem audiência, né? Então eles não passam às vezes uma matéria coerente, tá? Então assim, para os nossos clientes eu recomendo assinar MarketWatch, Wall Street Journal, Bloomberg, diversos outros sites americanos, né? Se você não quiser assinar, não tem problema. A Escola Mais vai estar
refazendo as matérias aqui uns dias, colocando as matérias mais importantes filtradas já dentro do nosso próprio jornal da Escola Mais, que vai ter dentro do nosso site. Tá? Enquanto isso, a gente sempre passou informações para vocês, as mais relevantes, verdadeiras. A gente lê muito uma matéria antes de publicar para vocês nos grupos da escola, porque é muita responsabilidade, é muito importante. Tá? Então, resumindo, o dólar, ao contrário de alguns sites que queriam só audiência, os Estados Unidos não sofreu, pós-pandemia inclusive, essa dificuldade na economia. Não teve tanto, né? Pelo contrário, os caras estão só fortalecendo a taxa de juros, né? Tem margem ainda. Certamente em março agora, se eles não cortar a taxa de juros, não vai cortar mais. Só depois do meio do ano, como eu já havia falado antes, né? Depois de junho ou julho. Tá? O dólar está forte, a economia dos Estados Unidos está muito boa e nesse momento o dólar deve continuar se fortalecendo, tá bom? Se continuar se fortalecendo até em março agora e passar março, vai continuar subindo até por volta lá de meio do ano. E com isso, o que vai acontecer? Se não tiver eventos peculiares, né, guerra, etc e tal, míssil soltando para lá e para cá, se tiver tudo tranquilo com a economia mundial, né, com as relações entre as potências mundiais, o que vai acontecer? Vai se manter estável, né, dentro de uma análise técnica interessante, certinha, bonitinha. E se o dólar continuar subindo, o ouro tende a fazer uma correção bacana e seguir as taxas que eu venho falando para vocês também há algum tempo. Eu não errei as minhas últimas previsões. Já vou chegar lá, tá? Dólar tá muito forte, é isso. Falei da projeção de março, né? Falei das taxas de juros, tá? Vamos lá, o ouro. Vou colocar uma imagem para vocês, certamente vai ficar aqui a imagem, ó. Eu guardei as taxas aqui, né? 2028 e o ouro, eu coloquei um canal para vocês verem aí, eu estimo que ele vai ficar nessa região, tá? Entre 2028 e deve corrigir ali até em 1977, 1970 no máximo, tá? Então claro que ele pode brigar aí um pouquinho acima dessa região, mas ele deve respeitar um pouco esse canal, se o preço se manter do jeito que está, a economia do jeito que está, né, americana. Então o SHA-USD, que seria o Gold na corretora que a gente opera, ele deve seguir esse canal de tendência aí nas próximas semanas, tá bom? E o Alto CHF, vou colocar para vocês também aqui a imagem. O Alto CHF, se você olhar num gráfico, esse canal que eu coloquei no ouro, ele é no gráfico diário, que você consegue ver desse jeito aí, tá? Já o Alto CHF, olhando, vou colocar para vocês a imagem também do Alto CHF, o Alto CHF, se você olhar só em W1, que ele parece que ele está dando um pullback, vai começar a ter um pullback, né? O preço veio seguindo uma tendência baixista muito forte, depois consolidou. Eu falei para vocês nos vídeos aí nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos 4 meses para trás, o Alto CHF está muito consolidado, né? A gente precisa de uma reação boa da economia australiana, para o dólar australiano subir, ganhar força, né? Ou, que é o mais difícil de acontecer, o franco suíço desvalorizar, né? Acontecer alguma coisa na Suíça e a moeda suíça e o franco desvalorizar, para que assim o dólar australiano sobressaia sobre o franco, que eu acho mais difícil. Então a gente precisa com que a economia australiana ela possa ganhar mais força um pouco para o dólar australiano romper essa barreira aí, né? Ou seja, ele veio numa tendência baixista há muito tempo, ele está consolidado depois dessa tendência por muito tempo também, e agora parece que está querendo fazer um pullbackzinho de alta para começar a romper. E no gráfico semanal, o gráfico semanal ele é muito forte, é muito bom. Só que assim, uma semana para fazer um pullbackzinho, depois mais uma semana para confirmar, depois mais outra semana para fazer um padrão de candle. Então esse aí pode levar mais 1 mês, 2 meses para ele conseguir romper essa região aí, tá? Mas eu estimo que possa romper e começar a subir um pouquinho, tá? Enfim, falando agora do robô, excelente, graças a Deus aí o V15, né? A gente está na versão V15, vocês estão usando a V15.3, mas eu já estou usando a V15.6 aqui que eu estou testando, né? Melhorias, correções de pequenos bugs, que ficou mais rápido a execução, ficou bem interessante. No final das contas, o robô vai fazer a mesma coisa, né? Na verdade, são sempre implementações de melhorias mesmo, né?
Tem vários alunos nossos que já estão usando, alunos que a gente já tem uma relação há muito tempo, aluno que já tem patrimônio um pouco mais alto, aluno que a gente sabe que tem perfil, que é arrojado, que ganha muito dinheiro, perde um pouquinho, não liga. Gente que já entendeu o mercado, né? Tem muitos alunos nossos já com esse perfil que a gente já está testando a configuração standard com eles. Não vou falar quem são, né, obviamente. São alguns, né, deve ter uma dúzia mais ou menos, já está testando há uns 2 meses. Inclusive eu estou testando em todas as minhas contas a versão standard. No final das contas, a lucratividade vai ser a mesma. O que é interessante da standard para micro é que na standard abre muito menos negociações, né? Abre muito menos negociações. E quando abre tipo bem mais certeira, abre poucas ordens e abre ordens mais certeiras, né? Porque os lotes são maiores. Mas no final das contas, a intenção da conta standard é abrir precedentes para mais melhorias futuras, menos exposições futuras, como já vem acontecendo já. A lucratividade vai ser a mesma, em torno de 5%. Então assim, para quem está usando, que é a grande maioria, a micro ainda, fiquem tranquilos, né? A micro também está muito segura, né? Tá bem legal, também bem lucrativa. E em breve a gente vai estar liberando a versão standard para vocês. E o COP controlado, por hora a gente precisa ir controlando, né? Controlando a margem, para daqui a pouco a gente encerrar as negociações e tudo dentro do esperado, tá bom? Forte abraço, desejo a todos uma ótima semana. Papai do Céu abençoe você, todas as nossas negociações e todos os nossos projetos, tá bom? Tamo junto. Tchau, tchau.